Meninas, hoje a gente vai fazer os 3 módulos da apostila 16, falando de poluição. Na aula passada eu deixei aí 2 documentários para vocês assistirem, para começar a introduzir o assunto. Hoje a gente vai falar de alguns pontos mais específicos, tá? Da apostila de vocês. A poluição, ela pode ser entendida como qualquer alteração ambiental de natureza física e químico-biológica, que pode causar prejuízo tanto na saúde do ser humano quanto dos outros seres vivos e do ambiente no geral. Ela pode ser natural, um vulcão que elimina grande quantidade de fumaça tóxica, ou pela ação humana, que tem a ver com aí, os recursos naturais de maneira equivocada, eliminando grande quantidade de resíduos no ambiente, certo? Uma fábrica liberando uma grande quantidade de fumaça tóxica. Essa poluição, ela pode vir aí a estar ligada ao ar, à água e à terra, certo? Então, a gente vai começar falando sobre a poluição do ar. Efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele está relacionado aí com o aumento da produção de gás carbônico. A gente tem essa produção nas fábricas, nos carros, certo? Em queimadas desse CO2. Esse CO2, ele tem na nossa atmosfera de forma geral, mas em uma quantidade limitada. Enquanto diariamente o ser humano adiciona esse CO2 na atmosfera, as plantas aí, elas vão remover eles através da fotossíntese. Só que a concentração de hoje do CO2 é tão grande que a quantidade de plantas que a gente tem não está conseguindo fazer essa manutenção da quantidade de CO2, certo? Esse CO2, ele acaba se acumulando na atmosfera. Quando ele se acumula, olha aqui para essa imagem dá para perceber. Quando ele se acumula, ele impede, ele atua como isolante térmico. A radiação solar, no geral, ela vai aquecer a Terra durante o dia. Durante o período da noite, ela vai irradiar para o espaço e vai resfriar a Terra novamente, certo? Só que com a quantidade de CO2 aumentada, ele não deixa que esse aquecimento, essa radiação solar, seja refletida. Então, acaba resfriando a Terra, certo? Causando o efeito estufa. Acaba esquentando a Terra, perdão. Causando o efeito estufa, né? Que fica acumulado lá dentro esse aquecimento. Assim a Terra acaba ficando mais quente, certo? Aí a gente tem uma das principais, é importante vocês saberem, uma das principais formas de aumentar, no caso, esse CO2 é através do metano. E o metano, ele vem aí através da flatulência, principalmente dos rebanhos bovinos, certo? Então, como o aumento da população é muito e vem aumentando a quantidade de bovinos, a gente tem muita liberação de metano, certo? E esse metano, ele acaba virando CO2. Esse aumento da Terra, aumento da temperatura da Terra, acaba causando muitos problemas. Como o derretimento das geleiras, né? É um dos grandes problemas, certo? A destruição da camada de ozônio, ela também vem através da poluição do ar, tá? Essa camada de ozônio, ela é uma camada de proteção da Terra. Ela é importante porque ela absorve cerca de 98% da radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol. Então, a radiação ultravioleta ela não chega de forma integral na Terra, na superfície da Terra. Ela é impedida de chegar pela camada de ozônio, certo? Só que alguns gases, como o clorofluorcarbono, o CFC, eles acabam diminuindo essa camada de ozônio. Então, a gente vai ficando sem essa proteção, certo? Aí tem a chuva ácida também. O que é essa chuva ácida? É quando eu tenho uma mudança do pH, certo? Então, uma chuva normal teria um pH aí em torno de 5,6 e a chuva ácida ela vai ter o pH aproximadamente de 4,5. E, no geral, a gente tem aí na atmosfera alguns gases que são o SO2, o NO2, tá? Que eles são liberados pelas indústrias. Eles são gases que são já mais ácidos. Quando eles fazem
reação com o vapor da água acaba precipitando na forma de umidade e formando a chuva ácida. Essa chuva ácida ela pode estar aí causando problemas na vegetação, quanto também em construções. Olha aí, nessas imagens a gente pode perceber que teve alteração das esculturas, certo? Através da chuva ácida. A inversão térmica é porque os gases, vocês podem observar, por exemplo, na região de São Paulo, os gases poluentes, essa poluição, eles acabam ficando retidos pelo ar frio. Então, quando a gente tem uma mudança de temperatura, um local que era quente acaba ficando mais frio, esses poluentes eles ficam retidos. Assim fica aquela camada aquela nuvem de poluição, sabe, na cidade. Fica mais visível, certo? Agora, a poluição da água. Poluição da água, um fator importante que a gente tem que comentar é sobre a eutrofização. Tem muito em vestibular. A eutrofização é quando eu tenho excesso de nutrientes na água. O que é isso? Por conta de detergentes, sabões, sabonetes, matéria orgânica, fezes, urina, o esgoto de forma geral jogado em rios, acaba aumentando os nutrientes da água, certo? Esse aumento de nutrientes faz com que tenha uma elevada proliferação de fitoplâncton, que vai se beneficiar dessa matéria orgânica. As algas que vão fazer a decomposição as algas que fazem a composição do fitoplâncton, elas têm um período curto de vida. Então, elas se alimentam ali desses nutrientes, mas elas acabam morrendo muito rápido. E aí aumenta a quantidade de algas mortas, né? Esse material orgânico dessas algas mortas provoca um crescimento de uma população de organismos decompositores que são aeróbios, que utilizam o oxigênio. Como aumentou meu fitoplâncton e eu tenho uma grande quantidade de fitoplâncton para sofrer decomposição, eu aumento esses decompositores aeróbios que vão utilizar o oxigênio da água. Quando eles utilizam o oxigênio da água, esse oxigênio fica em falta. Então, vai morrer grande quantidade de animais que utilizavam esse oxigênio, os peixes, os mamíferos, moluscos, todos esses animais que utilizavam o oxigênio da água. Então, vai ter uma grande taxa de mortalidade nesse local, certo? Aumentando aí a quantidade de matéria orgânica na água. Então, como não tem mais oxigênio, os organismos que vão decompor essa matéria orgânica são anaeróbios. E aí, quando eles fazem essa decomposição, acabam lançando uma grande quantidade de toxina na água. Isso vai inviabilizar a vida nesse local, certo? Então, é considerado que esse rio ou esse lago que sofreu eutrofização, ele é considerado morto, porque não tem como ter vida ali, certo? Então, é muito comum isso aparecer em vestibulares, esse mecanismo de eutrofização. Em relação ao petróleo, o petróleo, quando por algum acidente tenha derramamento de petróleo aí na água, por ele ser mais denso que a água, ele fica na superfície. E aí essa mancha negra que fica em cima não deixa com que a luz chegue nas algas para gerar aí a fotossíntese, para acontecer a fotossíntese. Isso não vai deixar essa água ter oxigenação, certo? Então a fotossíntese fica impedida de acontecer. Além do petróleo, também intoxicar e asfixiar alguns peixes e mamíferos que utilizam dessa água. O mercúrio é outro poluente que vai provocar grandes prejuízos, tá? Ele é tóxico e ele acumula de acordo com a cadeia alimentar. Então, se ele está presente aí no fitoplâncton, quando chega lá na água que se alimentou de peixes que se alimentaram do fitoplâncton, a quantidade é muito maior, certo? Então, ele vai se acumulando ao longo da cadeia. Magnificação trófica é em relação aí ao DDT, ou pesticidas organoclorados, que não são biodegradáveis. Eles são lançados pela pulverização na atmosfera e retornam à superfície terrestre com as precipitações chuvosas. Então, um DDT, por exemplo, ele pode ser jogado aqui na região, mas ele ser encontrado em outro lugar, certo?
por exemplo, nas geleiras antárticas. Então, apesar de não ser usado lá, com a dedetização, com essa pulverização, né, ele acaba voltando pela evaporação na água, na chuva. E aí essa nuvem ela acaba viajando e levando esse DDT para outros lugares, certo? Poluição do solo, ela pode acontecer aí pelos agrotóxicos, que hoje a gente tem aí uma visão diferente de agrotóxicos, então a gente vem cada vez mais utilizando os produtos orgânicos, porque por conta do agrotóxico trazer alguns prejuízos para a gente, né, até para o meio ambiente. O lixo doméstico também, ele vai ter essa poluição aí, que a gente cada vez mais vem produzindo uma quantidade exacerbada de lixo, né? Então a gente tem que ver aí em relação à redução do que não é necessário utilizar, reutilizar o que tem como, né? Reciclar os materiais que são possíveis fazer a reciclagem. A gente tem que diminuir essa quantidade de lixo que é gerada, tá? O lixo doméstico do Brasil, ele tem dois destinos, ou é para o lixão ou é para o aterro sanitário. O lixão, ele é um terreno que geralmente é afastado no centro da cidade, em que o lixo é lançado a céu aberto. No caso aqui de Ecreúna, é lixão, certo? É lançado a céu aberto. Já os aterros sanitários o que causa menos prejuízo. O lixo ele é disposto em um buraco que é protegido por uma manta impermeabilizante. Isso vai impedir que o chorume afete aí, por exemplo, os lençóis freáticos, certo? Então, ele acaba tendo uma proteção maior. Nesse local onde foi colocado o lixo, nesse aterro sanitário, depois pode ser coberto com terra e fazer, por exemplo, praças, aproveitar o espaço, né, para outras coisas. De forma geral, é isso que a gente ia falar sobre poluição, tá bom? Agora vocês respondam aí os exercícios de aplicação, tá ok? E que eu faça a correção com vocês depois.